Tá chegando a hora, pessoal. Tá chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência. Pedir para liberar o povo para vir para cá, porque um evento como esse sem povo não existe. Eu sempre estarei no meio de vocês. Eu vejo uma placa ali que o povo está comigo. É o contrário, eu é que estou com o povo. Vocês é que dão o norte para nós todos, políticos do Brasil. Nós faremos sempre o que o povo quiser. Tenho certeza disso. Tenho certeza aí. O povo que estava falando que nossa bandeira não será vermelha. Jamais será vermelha. Pode ter certeza disso. E dizer mais. Está chegando a hora, pessoal. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem impor a ditadura no meio de vocês, usando do vírus para subjugá-lo. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade, mas sempre disse que além do vírus, tínhamos que nos preocupar com a questão do desemprego. Não foi o governo federal que obrigou vocês a ficar em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Graça e paz aos irmãos PGFs, neste momento. Neste momento eu venho aqui só trazer um entendimento, né? Trazer um entendimento. Eu estava pensando o seguinte: por que de uma hora para outra prefeitos, governadores liberou geral? Eu pensei que poderia ser por causa do feriado, que eles sempre soltam o povo do presídio para faminto eles fazer suas compras, que era o feriado 9 de maio aí, que é o 9 ou 8, nenhum dos dois. Dia das Mães. Mas eles não querem demonstrar que estão com hipermedos. Eles estão com hipermedos. Porque o presidente Jair Bolsonaro já determinou e ele já está realmente anunciando o que vai fazer. Eu não vou esticar muito esse vídeo não, mas vamos entender um pouco aqui. Olha aqui, preste atenção. Isso aqui foi dia 24, né? 3 dias atrás. No Veja, Bolsonaro: Exército pode ir para a rua para acabar com o toque de recolher. O presidente afirma que se prepara para um caos no Brasil, provocado pelas medidas restritivas impostas por governos e prefeitos. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta sexta-feira que as Forças Armadas podem ir para a rua, se necessário, para acabar com essa covardia de toque de recolher, decretado por alguns governadores e prefeitos por causa da pandemia de covardia 19. A declaração foi dada pelo presidente durante a entrevista à TV Crítica de Manaus, que é aquela TV lá do Siqueira Júnior. Bolsonaro diz que se prepara para um caos no Brasil, provocado pelas medidas restritivas determinadas por governantes país afora. É um absurdo isso aí. Se tivermos problemas, nós temos um plano de como entrar em campo. Ele disse: se tivermos problema, nós temos um plano de entrar em campo. Afirmou: as nossas Forças Armadas podem ir para a rua sim,
dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer cumprir o artigo 5º, para cumprir tudo aquilo que está sendo cumprido por parte de alguns governadores e alguns poucos prefeitos, mas que atrapalha toda a sociedade. Eu não posso extrapolar, ele disse. Alguns querem que a gente extrapole. O que ele diz? Meu plano não é extrapolar, mas a humanidade, o povo estão tão já fartos disso, e até mesmo dá para entender aqui quando ele fala alguns querem que a gente extrapole, pode estar se referindo até ao seu próprio ministro, que eles acham que simplesmente manter a lei e a ordem vai ser pouco, mas os planos que dá a entender é destronar todos os maléficos. Bom, continuou. Estou junto com meus 23 ministros. E aqui ele cita os tais. Aí ele diz, praticamente conversados sobre o que fazer se um caos generalizado se implantar no Brasil pela fome, pela maneira covarde, como alguns querem impor essas medidas. Durante a entrevista, Bolsonaro também voltou a defender isso aqui. Então veja bem, irmãos, eu quero explicar para você sobre essa questão rapidamente. Não vai ser grande. Eu me lembro que eu tive uma visão, e esta visão mostrava o exército nas ruas. Mas na verdade, o exército estava oprimindo as pessoas, porque elas não podiam beber água, porque a água estava guardada pelo exército. E algum cano induto estourou, e eu indiquei as pessoas para ir lá correndo, porque estava vazando. Já é quase 1h da manhã aqui. Aí o que acontece? Bom, irmãos, eu particularmente não confio em nenhum político. Eu acredito sim que assim como Balaque se fez amigo de Balaão e pagou prata e ouro para que ele amaldiçoasse a Israel, então quando Balaão foi amaldiçoar Israel, Deus então inverteu as palavras de maldição para a bênção. Balaque ficou muito bravo, mas ainda assim tentou se recobrar e deu aí mais dinheiro, mais fortuna para Balaão amaldiçoar Israel. Porque a maldição de um sacerdote, né, ela tem aí efeito. Mas quando o sacerdote quer injustamente amaldiçoar alguém que não tem causa, então essa maldição que ele lança acaba se tornando em bênção. E Balaão abriu a boca e começou a tentar amaldiçoar Israel. Só que o Espírito Santo de Deus mudava as palavras para a bênção. E então, nós estamos vendo que também na Bíblia existe uma guerra entre os próprios inimigos. E a casa deles estão desabadas. Assim também como a casa desses políticos. Mas eu não confio e não acredito em ninguém. Não põe a mão no fogo por ninguém. Mas Deus faz com que o inimigo do meu inimigo seja meu amigo. E antes eles que eram amigos, vamos tirar aí quantas pessoas mudaram aí desses partidos políticos, apoiando, depois vieram contra eles. É assim que Deus faz também para defender o seu povo.
Gideão, ele, quando os medianitas sonharam com o terror que ia entrando naquela aldeia, e Deus revelando, então mandando alguns espiões ir, e eles contavam o sonho que Deus deu. Então, antes que Gideão chegasse até a aldeia, o povo foi se matando, os seus inimigos matando o inimigo. E Gideão não teve nenhum trabalho de guerra, a não ser conferir os que estavam vivos ainda, para dar o fim. Então, nós sabemos que a espada dos nossos inimigos, eles voltam contra eles. Enquanto a noiva estiver aqui, as espadas dos nossos inimigos, elas vão brigar contra eles mesmos. E as nossas espadas ficaram na retaguarda para podermos acabar exterminando o restante que sobrar. E veja que eu tenho falado, e muita gente tem sonhado, com o exército na rua. Isso vai ser inevitável. Deus tem mostrado, não só para mim, como para outros servos dele, aqui em casa e em outros lugares, no mundo, no planeta, que a morticina, ou a mortandade, haverá. E o presidente Jair Bolsonaro, ele se sente acuado quando eles dizem que querem impeachment ele. Apesar que eu não sou a favor nem de um nem de outros, o meu rei é Jesus Cristo. Para mim, independente de quem estiver lá, vai acontecer o apocalipse. Então, se tiver um bom, vai acontecer. Se tiver um mal, vai acontecer. Mas até agora nunca teve os bons. Então, como nós estamos vendo essa briga entre grandes, e já abrindo CPI para impeachment o presidente, ele mesmo em suas entrevistas, ele manda recado e diz: se alguém acha que vai me tirar do poder, está muito enganado. O único que pode me tirar do poder é Deus. Mais ninguém. Este recado é diretamente aos seus inimigos que afrontam. Então eu creio que antes ele estava aliado, como ele se tornou um homem sem partido, então eles não deixam ele governar. Como não deixa governar, ele se torna inimigo do seu próprio amigo, que agora se torna inimigo. E o inimigo dos nossos inimigos são o nosso amigo. Mas é só na fala que falamos. Porque a intenção da guerra, da luta, não é por causa para defender os inocentes. Não é por causa do povo que clama a justiça. Mas sim para defender poderes, fama, dinheiro. Assim como Pilatos também fez, poderia soltar Jesus, mas não soltou, e acabou que não fez isso por causa do poder. Ele não pode dizer que era inocente, porque o Espírito Santo revelou a esposa dele para não fazer nada com aquele justo. Mas o dinheiro subiu a cabeça, o poder, a fama. Assim também, esses homens, como nós chamamos e a Bíblia chama de cães gulosos como pastores, eles não se contentam com o que eles têm. Então eles querem todos eles perpetuarem nos poderes. Assim como o Brasil viveu um caos 12 anos com umas politicanas trevianas, acham que se aliviou com o que está atual. Eu particularmente falo para você que Deus me mostrou, Ele me mostrou sobre este presidente. Eu não tenho nada contra ele, certo? Então, contra a pessoa dele, eu não tenho, mas contra a atitude, eu tenho. E o Espírito Santo me mostrou que por fora dele, ele estava vestido com capas de couro de serpente.
E isso o povo saía tirando holofote, adorando ele. E hoje o que nós vemos acontecer é justamente a ala cristã. E a intuição de Satanás é ganhar a ala cristã para o inferno, para seu meio. E vemos isso acontecer. Hoje temos em nosso meio, que é normal para muitos, o chamado ecumenismo. Antes era um ataque para todo cristão. Hoje, para muitos, é simplesmente uma coisa amorosa. Então, eu tentava tirar foto dele Deus mandava eu tirar foto dele, mas o segurança deles não deixava, entrava na frente, porque sabia que na foto ia revelar o que ele era. Estou dizendo para você que foi um sonho, uma visão, certo? Foi uma visão, eu tive uma visão. Mas existem homens políticos bonzinhos que nós podemos acreditar no dia que nós estamos vivendo hoje, irmãos. O único homem que nós devemos acreditar é em Jesus e aguardar a volta de Jesus. Então está uma disputa. O jogo político se torna cristão, mas não é cristão, porque católico não é cristão, é pagão. Então ele vai para o lado da gama cristã, enquanto o outro odeia. Bom, esse aí, ele falou uma coisa que, de qualquer forma, o diabo tem que falar, independente de qualquer coisa. Até o diabo tem que falar, até ele. Certa vez, antes do Lula ir preso das eleições de 2018, o Lula disse, ele disse e eu ouvi e eu tinha os áudios. Nem a volta de Jesus em 2018 me impedirá de ser presidente da República. Por que ele foi preso? Porque o agir de Deus e o plano de Deus que fez o diabo fazer foi prender ele. Prendeu ele, usou os próprios dele para condenar ele. Bom, mas Deus também me revelou que essa parte, este homem chamado Lula, ele tem um pacto firme, profundo com Lucifer, e ele odeia os cristãos. Tudo quanto é cristão, toda palavra que fala de Jesus, ele é contra. Ele blasfema. Nós vimos aí, ele ainda sendo preso, ainda sendo réu, ele condenando as igrejas. Não estou dizendo os templos. Eles diziam que as igrejas eram culpadas pela covardia 19. Então, ele atribui, ele fala que toda desgracência é culpa dos crentes. Aglomeração, etc, etc. Ele não vê. Ele mesmo blasfêmia, todo os seus aparatos, todos os seus seguidores, eles têm realmente um espírito demoníaco dentro dele que odeia o povo de Deus. Então, a gente sabe que esse daí, ele já aproveita a oportunidade. Então ele tenta trabalhar, já que aqueles que entraram com ele, traíram ele e deixou ele sozinho, agora ele se torna inimigo, temporariamente, daqueles que eram seu amigo. Então, o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo. Ele que era nosso inimigo passa a ser amigo, mas amigo para os interesses próprios dele, dando uma força para resgatar-nos, e aí ele conseguiu o que ele quer. Porque todos os que estão no poder querem perpetuar no poder, que seja a pessoa ou que seja o partido. Então, é a corrida para a cadeira presidencial das próximas eleições. Enquanto eles estão brigando entre si, as espadas estão brigando entre si, porque o que chamamos de vermelhos
estão tramando o impeachment dele, para que ele não possa ter oportunidade de se reeleger ou até mesmo de se candidatar. Como, na verdade, os maléficos devolveram o poder daqueles seus senhores, porque todos esses 98% dos ministros que estão colocados no STF são escolhidos e mandados pelo governo Dilma e Lula. E agora, indicação poucas desses aí. Mas o que ele disse? Que se não liberar o povo, o exército já está preparado para entrar em cena. Parece que os inimigos dele começou a perceber, começou a borrar sobre as calças, porque o machão chamado prefeito Calil daqui de Belo Horizonte, ele peitou até mesmo um que entrou do STF, o tal do ministro Nunes, que foi indicado, acho que pelo Bolsonaro, não sei, quando ele disse abra as igrejas. E nós sabemos que a perseguição não é contra qualquer outras pessoas, é contra a igreja. Porque se eles perseguirem só a igreja, aquela massa de pessoas que não estão sendo perseguidas perceberão, e muitos podem até se rebelar e ir a favor da igreja. Então eles sacrificam deles para tentar destruir a igreja. Então nós sabemos que de uma hora para outra todo o Brasil começou a se abrir. O Jair Bolsonaro, ele apresentou dia 24. No dia 23 eles já sabiam do plano, porque é lógico, por mais que queremos ser secreto, existe alguém infiltrado para denunciar. Então eles sabem, então eles já sabem que, como na verdade, quando eles viram o Jair Bolsonaro trocando os seus 6 ministros que não concordavam com o que ele quer, então ele pegou e decidiu tirar todo mundo de lá e colocou os seus aliados. E ele já disse que já está tudo combinado, tudo no plano, e ele não está nem aí. E já disse, o final está chegando, o fim está chegando, o fim está chegando. Agora, com essa de abrir impeachment contra ele, vai azedar mais para os seus inimigos. Porque ele tem a Marinha, Exército e Aeronáutica. E além do mais, tem milhares de povo que, por mais que não é a favor dele, mas por essa intervenção tanto chorada pelo povo brasileiro, eles passam a ser a favor. Então reúne aí o Exército, Marinha e Aeronáutica com os milhares do lado do Exército. Por quê? Porque eles prenderam a gente. Eles colocaram nós no presídio, uma tornozeleira no pé, e ditam que a gente vai comer e beber e até mesmo cagar e mijar. Então, fazem regra para oprimir a população. Tiram o emprego do povo e pedem e forçam o povo a pagar impostos. Provérbio 29:4 diz assim: quando o governo é justo, todo o país vive em segurança. Quando o governo é corrupto, é desonesto, todo o país perece. É bíblico. E nós estamos vendo que é uma luta pela guerra do poder. Tudo que vai acontecer aqui para frente a favor do povo, não pense que é pelo povo, é pelo poder. E isso é bíblico e Deus tem revelado a todos nós. Então, o diabo, ele usa as estratégias com seus servos, aquela que os cristãos às vezes usam. Se faz de fraco para ganhar os fracos. Não que ele vai contaminar-se, mas se faz de fraco. Aquele que deveria pregar veementemente pesado, igual prega para um que já está na palavra, não. Dá leitinho para aquele. Né? Então, o diabo está usando a mesma estratégia. Sabemos aí que a qualquer hora da manhã estaremos acordando com o exército na rua. Então, diante disso tudo, nós vimos aí os valentões
que oprimiam, que batiam no cidadão, batia na cidadã quando estava numa praça sentada, que fechavam as lojas das pessoas à base de paulada, de pancada, que multava, que prendia e levava e processava por crime de saúde pública. Então eles estavam deitando e rolando. Mas o Estado tem pouca gente, né? Tem poucos policiais para enfrentar o Exército, Marinha, Aeronáutica e a população de bem que vai estar nesse momento do lado do Exército. Então, por que Bolsonaro disse que está vindo um caos? Um caos no Brasil. Prepara para um caos no Brasil. Ele está dizendo que haverá um caos no Brasil. E o Exército pode ir à rua. Quando era no governo do Temer, que o povo implorava o Exército, eles não faziam. Eles iam com grandes faixas para o Palácio do Planalto e implorando a intervenção militar, porque o divino STF acha que tomou a cadeira de Deus e está ditando regra contra os inocentes, extrapolando todos os nossos direitos de ir e vir, liberdade de expressão, religião, prendendo as pessoas em seus piqueniques com família, batendo e dando poder aos governadores e aos prefeitos, como se eles fossem o presidente. Mas se tem um presidente da República lá na cadeira do poder e o presidente não manda nada e quem manda é o Senado, a Câmara dos Deputados e o STF, para que então ter um presidente, não é verdade? Para que? Extingue essa função, já que há uma briga de poder para sacrificar o povo e a população. Tiram o emprego do povo, tiram a diversão do povo, tiram a alegria do povo e procura matar e oprimir o povo, e ainda chega um monte de contas de impostos, é IPVA de carro, é IPTU de casa, é água, luz, cada dia mais, com desemprego grande e tudo se aumentando. Tudo aumentando. Então eles querem ver o cidadão na miséria e o país na miséria. Não é só o país, é o mundo inteiro. Isso aí é um plano satânico, é um plano diabólico para quebrar a economia do Brasil inteiro. Se o anticristo chegar sem nenhum problema para resolver, ele não vai ter as atenções para ele. Então ele tem que chegar para ser o salvador da pátria, dizendo que ele é o Cristo, que ele tem álibi para chegar e convencer as pessoas a se unirem, e ele mesmo vai construir o templo de Salomão e fazer com que os árabes, com que os muçulmanos aceitem o templo, devolvam a outra parte de Jerusalém para Israel e construa o templo. Depois ele vai unir toda a humanidade, e milhares dessas pessoas vão ajoelhar nos pés dele. Quando ele disser: quanto que você deve? Eu devo 100 milhões, 100 mil reais, 200 mil, 300 mil. Aí eu devo 10 mil, devo 15. Suas dívidas estão perdoadas. Assim como seus pecados seriam perdoados, suas dívidas estão perdoadas. Não, é brincadeira, você está falando que minha dívida está perdoada? Sim, está perdoada. Fulano, tira o nome dele dos proteções de crédito. E dá para ele uma casa de presente. Aí ele não consegue comprar uma casa, hoje ele vai ter. Então o anticristo, ele vai tentar cativar o máximo de milhares de pessoas, mostrando que ele é o Senhor eterno. Eu quero dizer para você que este mesmo homem chamado Bolsonaro, o que me fez eu lembrar um sonho que eu tive também, quero dizer que eu fui uma vez só em Brasília. Eu só fui uma vez em Brasília. Uma vez. Fui lá com meu cunhado levar um carro lá. Mas eu vou falar uma coisa para você. Preste bem atenção.
Eu me lembro que eu tive uma visão que eu não entrava pelas portas da frente do Congresso, porque estava cheio de soldados. Estava cheio de soldados, estava cercado de exército ali. E havia um presidente lá dentro que ele aparecia no telão para todos que estavam por ali ver ele. E eu via ele, os olhos dele meio verde. Ele foi assimilando. Eu fui perceber que eu via um homem de nariz fino, cor branca, olhos verdes e não muito velho. E quando o Bolsonaro ele se elegeu, ele se destacou e a gente chamou mais atenção depois desse sonho, ele no poder, o Espírito Santo me trouxe a lembrança que seria ele. E eu entrei pelo fundo, não podia, mas eu achei o fundo, estava sem soldado ali no fundo entre eles. E eu ficava olhando para o telão e dizendo: ele é um mentiroso, ele é enganador. E na verdade, toda a fisionomia que eu vi era do Bolsonaro. Lembrando, não gosto de política, não voto em ninguém, nem em vereador, prefeito, governador, deputado, senador, não voto em ninguém. Já tem anos, eu só anulo meu voto. Anulo. Não voto. Por quê? Porque esses homens que sacrificam vocês, quem votou neles também é culpado, porque o sangue das pessoas que está derramando estará nas suas mãos. E eu não quero, de forma nenhuma. Pilatos disse que o sangue desse justo caia sobre... eu lavo as mãos do sangue desse justo. Ele é um pilantra, não era pilatra, era pilantra, mentiroso. Porque ele entregou Jesus para ser matado, para ser morto. Por causa de quê? Do poder. E o que esses homens querem? Porque eles se tornam inimigos neste momento. Mas depois já não é mais inimigo. Então, posso dar um exemplo? Como existe dois amigos e eles combinam partir o dinheiro. São 30 milhões. Então, metade é minha, metade é sua. Perfeito. Nós vamos roubar, nós vamos assaltar e na hora que nós trazer, nós dividimos por iguais. Então, o que acontece? Quando conclui o roubo, que dá tudo certo, agora vamos meiar. A um fala: não vou meiar não. Eu fiquei na linha de tiro. Eu poderia ter levado um tiro na cabeça, você ficado com o dinheiro todinho. Então, eu, para salvar o dinheiro, entrei na frente para chegar. Então, eu tenho que ganhar um pouco mais. E aqueles amigos passam a ser inimigos. E aqueles inimigos começam, então... O que acontece? Um desses inimigos vai lá, pega todo o dinheiro e joga no fogo para queimar. E se tornam inimigos cruéis. E ele então corre aos seus inimigos que querem destruir, que querem pegar ele para prender, e ele delata aquele outro amigo também. Então eles viram inimigo. E eles passam a ser amigos da justiça, no sentido, em delação. Não, vamos fazer um acordinho com você, vou entregar tudo e você abrange. Então, a gente vê que a amizade terminou por causa da ganância, do poder. O que nós vemos aqui, é claro que ele, como presidente, está indignado porque não deixam ele governar ele. Mas é claro que tudo isso faz parte de um plano. E ele está no meio. Ainda que ele queira sair, eu acredito que abandonando tudo isso para servir a Jesus, possa ser que o Senhor Jesus deixe ele vivo, mas possa ser que o Senhor Jesus permita que ele não viva. E ele rapidamente seria eliminado.
Então o que está acontecendo? Como os seus inimigos, que são avermelhados por fora, né? Avermelhados por fora também, estão armando contra ele. Então inimigo contra inimigo, amigo contra inimigo, amigo que agora se tornaram inimigo. Então a única solução é pegar o apoio dos cristãos, vamos chamar o povo para a rua, destronar todo mundo e vamos agir para alegrar o povo. Mas na verdade, todo jogo é aquilo, o gato e o rato. Se for escolher entre o gato e o rato, nós somos o rato e eles o gato. Se for escolher entre o rato e o queijo, nós somos o queijo e eles o rato. Então, de uma forma ou de outra, vai acontecer uma guerra civil, vai acontecer muita matança, muita morte, talvez mais do que a Covid-19. Talvez mais do que isso. Então, a qualquer momento, nós vamos estar batendo de cara com os verde-oliva na rua. E dali para frente, entregar o poder não é assim. Então, eu pude ver que os governadores, os prefeitos, já começaram a sentir o gosto do sal na boca e liberaram o Brasil inteiro. Você pode andar na rua de madrugada, ninguém te para. Você pode voltar a ter a sua liberdade. Aí eles colocam uma desculpa que é para 8 de maio, se vocês, ou 9 de maio, se vocês se comportarem, né, a gente não volta a vocês. Mentira. Mentira. É porque o presidente falou isso dia 24. E dia 23 eles estavam liberando o povão. Tirou a restrição, igrejas estão livres para adorar. Igreja, eles falando até igreja aqui em Belo Horizonte aqui, o perseguidor do povo, chamado Calil, a qual o presidente da República também não degusta ele, né? E o povo perece porque realmente vota na própria sua morte. Então, ele que peitou o ministro, ele não quer peitar o exército, porque Bolsonaro já está no último pedacinho do pavio e vai explodir. Vai explodir e nós vamos ver o caos que esse Brasil vai ser. Mas isso não tem escape, irmão. Mas agora liberou, agora tranquilizou, agora já o plano está pronto. O que está feito, eles não vão voltar atrás. Porque a CPI vai ser instalada de qualquer maneira para impeachment o homem. E o homem não acha justo tirar ele, sendo que o problema é do divino STF, que deu poder aos prefeitos, segundo ele, né, e aos governadores. Mas antes, na primeira canetada deste homem aí, ele assinou esses direitos para os prefeitos e os governadores, se vocês não viram a lei aí que nós postamos. Então, eu acho que ele assinou pensando que não seria extrapolado como foi. Então, eles se tornaram inimigo. Então, é o presidente inimigo contra todos eles. Só que do lado deles tem as Forças Armadas. Por isso que ele limpou aqueles generais que não estavam aliados a ele. Então, o que ele está dizendo aí? Que vai haver uma intervenção militar. Prepare, porque vai haver. Cedo ou tarde, vocês vão ver o exército na rua. E aí, muitos policiais vão unir ao exército. Outros policiais vão querer combater o exército, vão querer combater os próprios colegas que mudaram de lado. Então, como dizer, vai ser um caos, porque vai ser morte de tiro e facada. Então, nesse caso, a população se arma e vai para defender também o exército. Por quê? Porque
Porque qual o preso que quer ficar preso? Qual preso inocente que quer continuar atrás das grades? Ninguém. Qual preso que quer deixar de respirar? Qual preso que quer deixar de ter liberdade? Nenhum. Nenhum quer deixar de ter isso. Eles querem ter. Então, muitas pessoas vai à guerra. E essa guerra é civil. E a turma do tal do PT, dos sangue vermelhos, bandeiras vermelhas, eles vão também fazer a desgracência neste país. Então, irmãos, eu agora queria entender por que liberou tudo. Porque os frouxão, que dava de machão, que pegava, batia no peito e dizia: eu sou prefeito da cidade, eu sou governador, quem manda sou eu, porque teve o aval do divino STF, que virou Deus, que faz tudo contra Deus, que odeia as igrejas também, ao meu ver, odeia as igrejas, odeia os cristãos. Quantas leis eles fizeram para trancar os cristãos lá dentro do tempo nas suas casas e impedir que eles adorassem a Deus? A única coisa que Deus quer, homens do poder, é que deixe o povo adorar a Ele. É assim que Deus chegava e mandava Moisés falar com o faraó: deixa que o meu povo saia para adorar, deixa que meu povo venha adorar a mim. Era o que Deus dizia. Mas eles não querem deixar o povo adorar. Aí Deus levanta do meio dos inimigos dele um inimigo que se torna mais forte para guerrear e defender o povo. Satanás também ajuda. Eu voltei uma vez porque ele apareceu na minha visão, me deu uma surra. Pensei que eu ia dominar eles três, não consegui. E ele falou: você volta para aquele homem de branco, porque senão, se não fosse o caso de você ser daquele homem de branco, nós íamos te matar, nós íamos te levar para o inferno. Aqui dormindo, ele falou. Então, às vezes o diabo ajuda as pessoas a chegar a Deus mesmo não querendo. Quando a pessoa vai precisar de macumba, procurar uma macumba, o que acontece? Vai em outro terreiro, faz isso, vai em médico, não consegue, vai procurar Jesus. Chega lá, Jesus expôs esse mal e o diabo perde a alma que ele estava usando como cavalo. Então, irmãos, a única coisa que eu quero dizer para vocês neste momento é que vocês preparem, estejam em jejum e oração. Não, o verdadeiro cristão não ouve ímpio, não ouve pagão. Nenhum pastor que não tenha santidade tem autoridade para convocar a igreja para orar. Mas orar para quê, pastor? Orar para que Deus nos cubra com teu sangue, que Jesus nos cubra com o sangue dele e que o arrebatamento venha logo para nos levar e cada dia mais nos fortifique. Oramos pela paz de Israel, mas não pela paz do mundo. É assim que a Bíblia diz. E nada vai adiantar, não vai escapar. Ele já está decidido a pôr o exército na rua. E afinal de contas, nas veias dele corre sangue militar. Nenhum dos outros presidentes que saiu dali foi militar. Ele é capitão de exército. E agora, presidente da república, que comanda todo o exército. Você acha que os inimigos deles vão tirar ele fácil assim? Vai não. Já está tudo planejado. Mas segundo ele, dentro da lei. Bom, é o que o povo quer e é o que o povo vai ter. Agora, eu, particularmente, não acredito em ninguém. Eu não confio em nenhum deles, somente em Jesus Cristo. Por isso estou dizendo para você, prepare, porque a qualquer momento o caos vai ser instalado e vai ser muito derramamento de sangue. Tá certo? Deus abençoe. Maranata, venceu Jesus. Veja o vídeo que ele falou, né? Mas comente aqui com moderação, para que você não seja bloqueado e não seja investigado por quem está te monitorando. Então, intervenção vem aí, exército na rua, o próprio presidente. Qual presidente que falou que ia trazer o exército para a rua? Nenhum, senão este aí.
aqueles homens lá que estão tirando o poder deles, estão começando a tremer. E quando ele fala que ele não quer extrapolar, mas alguns querem extrapolar, é que tirará todos do poder à força. Eu acredito nisso. Deus tem mostrado para nós, é só nós assistirmos de longe para ver e não se misturar com o tipo do sistema que estamos vendo aí. Deus abençoe. Até mais. Maranata, Senhor Jesus, pelo Senhor, pelos GDF.